Sejam bem-vindos ao programa número 1, episódio número 1 do De 7 Não Passa. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o apreendedorismo. O que é? Onde vivem? Como se reproduzem? Saiba mais sobre o apreendedorismo no programa de hoje. Prever o futuro é sempre uma tarefa arriscada, ainda mais no mundo que a gente vive de transformações aceleradas, de tecnologia. 10, 15, 20 anos atrás não tinha drone, não tinha WhatsApp, não tinha nude, não tinha nuvem, não tinha nada. E a gente está nesse mundo que muda tudo toda hora. O futuro não é mais como era antigamente, disse o Renato Russo numa de suas célebres canções. Na minha época tinha um desenho que muita gente assistia, se chamava Os Jetsons. Os Jetsons era a representação de como seria o mundo em 2062. Naquela época, naquele desenho, tinham carros voadores e tinha uma empregada doméstica que era um robô. Muito do que a gente imaginou no passado não tem hoje, mas em alguns países já existem drones, ou seja, como se fossem carros voadores. Já estão testando drones aéreos para voar pelas cidades. E os robôs já fazem parte das linhas de montagem de muitas empresas. Mas num mundo que muda tudo toda hora e com tanta automação, qual será o papel do trabalhador de carne e osso? Prever o futuro utilizando a régua do passado é sempre muito complicado e arriscado. É como dirigir numa estrada olhando apenas o espelho retrovisor. Portanto, todas essas análises são sempre complicadas, porque a gente não sabe o que a gente não sabe, a gente não sabe o que virá por aí. Uma coisa que a gente sabe é o seguinte: 3 tendências serão inevitáveis. A gente vai viver cada vez mais, a gente vai aposentar cada vez mais tarde e a tecnologia vai acabar com profissões que existiam e vai transformar outras profissões, vai fazer surgir outras profissões. Portanto, uma habilidade do trabalhador do futuro será o apreendedorismo, ou seja, a capacidade de aprender constantemente, de nunca parar de aprender e de apreender o mundo ao nosso redor. Uma das habilidades do trabalhador do futuro é a educação continuada, a capacidade de aprender para sempre. Porque num mundo que tudo muda toda hora, você só não fica obsoleto se você aprender para sempre. E os seus 20 anos de experiência podem ser, na realidade, 19 anos de defasagem. A gente precisa aprender para sempre. Na Idade Média, médicos europeus diziam que a gente não deveria tomar banho, porque seriam as camadas de sujeira que se depositam sobre a nossa pele que nos protegeriam de doenças invasoras. Na opinião desses médicos europeus, ao tomar banho, a gente abriria nossos poros e nos deixaria suscetíveis a adquirir doenças. Curiosamente, quase 1/3 da população de alguns países da Europa foi dizimado pela chamada peste negra. E o que era a peste negra? Uma doença causada por ratos, que existiam por causa da falta de higiene. Eu sei que a gente fica um bocado assustado com essa coisa de um mundo que muda, de profissões que vão acabar, mas foi assim sempre. 30, 40 mil anos atrás só existiam 3 profissões no mundo: coletor de frutas, caçador de animais e zelador de caverna. E elas acabaram. 10 mil anos atrás, a gente inventou a agricultura. E com a agricultura, a gente deixou de ser nômade e se fixou no lugar para praticar a agricultura e a pecuária. Foi um bafafá. O pessoal do sindicato dos zeladores de caverna gritou, esperneou, reclamou no Face Caverna, mas não teve jeito. Os profissionais tiveram que se reinventar e os zeladores de caverna viraram agricultores. Na minha época tinha um monte de coisa que não tem mais. Tinha fita cassete, tinha LP, tinha CD, tinha filme de 36 poses e tinha até orelhão. Tudo isso acabou. Como vai acabar, se já não acabou, uma frase que eu ouvia na minha época que era a seguinte: quando você concluir os seus estudos. Não existe mais, e se prepare, porque nunca mais você irá concluir os seus estudos, porque a gente vai ter que aprender para sempre. Educação será um processo contínuo. Se você fosse no médico, que tipo de médico você preferiria? Um médico que se formou 30 anos atrás e nunca mais aprendeu mais nada, ficou parado no tempo, ou um médico que está sempre estudando e se reciclando? É por isso que você tem que mudar também, porque a fila está andando depressa demais.
O mundo está mudando tão rápido, mas tão rápido, que até para ficar estagnado, você tem que correr. E tem outra coisa, que é o seguinte, o sarrafo vai ficando mais alto e aquilo que era um diferencial vai ficando básico. Por exemplo, durante muito tempo, ter uma faculdade era um baita diferencial. Ter uma faculdade ainda é importante, mas como cada vez mais pessoas possuem faculdade, esse já não passa a ser um diferencial tão grande. Então você precisa ter pós, precisa ter mestrado, porque a fila vai andando. E que bom que é assim, porque a gente vai evoluindo, para frente é que se anda. E tem outra coisa, educação continuada não significa apenas você fazer cursos em instituições a cada ciclo de anos. É também a sua curiosidade, a sua fome intelectual, a sua vontade de conhecer mais das coisas. Portanto, pessoal, uma das grandes habilidades do profissional do futuro será o apreendedorismo. Todo mundo fala em empreendedorismo, mas o apreendedorismo é tão ou mais importante, porque é ele que vai permitir você ficar antenado e não se tornar obsoleto com as mudanças tecnológicas que vêm por aí. Espero que você tenha gostado desse programa, um programa massa e que de 7 nunca passa.